sou Alexandre Zimmermann e hoje a gente vai falar um pouco sobre a simulação de reatores. Mas antes de começar, queria falar rapidinho com vocês. Eu tenho tido alguns problemas de áudio, então talvez vocês estejam escutando um chiado no microfone, certo? Como eu não consegui resolver isso, eu percebi que existe um volume específico da gravação que, se você for diminuindo o volume, você ainda consegue me ouvir, mas o chiado some. Então eu recomendo vocês que façam isso se o chiado estiver incomodando vocês. A única solução que eu consegui foi utilizar outra entrada do computador, mas ela ficava com áudio muito baixo, então talvez alguns de vocês não ouvissem muito bem, considerando que alguns dispositivos de áudio, alguns fones não reproduzem com volume tão alto. Então eu preferi deixar assim, e aí qualquer coisa vocês ajustam até o chiado desaparecer e vocês ainda conseguirem ouvir minha voz, certo? Mas vamos lá. Reatores. Os reatores são equipamentos muito importantes das nossas plantas, dos nossos processos. Talvez aí num patamar de importância semelhante à destilação, já que os reatores vão justamente gerar os produtos que a gente quer. Claro, depois eles vão ter que passar por outras transformações, outras separações, que são também de uma relevância muito grande. Na maioria das vezes a gente vai ter um reator com uma reação que a gente deseja e outras reações que são laterais, que geram os subprodutos. E aí a gente vai ter que separar esses subprodutos ou esses rejeitos do nosso produto de interesse, ou até transformar esses subprodutos, depois de passar por uma série de processos, transformar em produtos de maior valor agregado, certo? E aí como é que a gente vai fazer isso aqui no simulador? Eu já peguei aqui um exemplo para a gente já ir mexendo e se ambientando com essa prática da reação. A gente tem aqui um processinho com duas correntes, uma de água e uma de dióxido de propileno, que são misturadas e enviadas a um reator CSTR para produzir propilenoglicol. E aí a gente tem dados de reator, das correntes e da reação, certo? A gente vai proceder como sempre, adicionando nosso pacote de propriedades. Para esse processo a gente tem o Uniquac ideal, recomendado pelo próprio processo em si. Mas lembrando sempre que é importante que vocês façam esse levantamento. Depois disso a gente vai colocar os componentes que vão aparecer na nossa simulação: óxido de propileno e propilenoglicol. Vamos estimar nossos parâmetros desconhecidos. Estou passando essa parte bem rápido porque é algo que vocês já devem estar ambientados. Esse é o primeiro passo da simulação, certo? É a introdução da introdução, então já é algo que vocês têm que ter muito bem sedimentados aí. E aí qual é a diferença aqui? Quando a gente trabalha com reação, a gente vai ter que utilizar essa aba aqui, Reactions. Por quê? Da mesma forma que a gente teve que colocar todos os componentes que a gente vai utilizar na aba componentes, tanto os componentes que entram, quanto os que saem, quanto os intermediários, todos que aparecem a gente tem que ter aqui. Com a aba reação vai ser mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que cadastrar as nossas reações que serão encontradas no nosso processo. Então a gente vem aqui, Simulation Basis Manager, e a gente adiciona uma reação. Aí aqui a gente tem os tipos de reação, certo? Mas antes vamos adicionar os componentes dessa reação. Colocar aqui Add this group of components, para ele já passar todos de vez, para facilitar aqui. Aqui a gente pode ver um determinado grupo de reações, nomear elas, set 1.
E aí, o que acontece? Cada reator, na prática, na sua planta, cada reator vai ter a sua reação de interesse e possíveis reações concorrentes, certo? Reações que vão estar acontecendo concomitantemente à reação que você deseja. Então, o nosso grupo de reações, nosso set de reações, vai representar justamente esse fenômeno. E a gente vai cadastrar as reações que ocorrem, o grupo de reações que ocorre em um determinado reator, e depois a gente vai associar esse set, associar esse grupo ao reator. Cada reator só pode ter um set associado por vez, mas cada set pode ter mais de uma reação, certo? Além disso, a gente tem que fazer a associação desses sets todos que forem aparecer ao nosso pacote de propriedade que a gente está definindo aqui. A gente definiu o Uniquark, a gente definiu os componentes, então a gente vai ter que associar esse set 1 ao nosso pacote de propriedades. Está vendo aqui? PP Uniquark ideal, 3 componentes. A gente clica aqui, pronto, essa associação foi feita. No meu basis 1 está associado o set 1. Mas quem é o set 1? Até o momento a gente pode ver aqui que as reações estão vazias, então a gente vai aqui adicionar a reação. E aí a gente tem vários tipos de reação aqui, certo? A reação de conversão. E aí, se você tiver dúvida em qual é a sua reação, o que você pode fazer para relembrar um pouco de reatores, a gente clica duas vezes aqui, vem aqui em Basis. E aí a gente vai ter a descrição, seja da nossa conversão, seja da nossa taxa reacional, da velocidade, das constantes, o que é que seja, a gente vai ter aqui no Basis. Então, para este modelo de conversão, a gente tem que a conversão é dada por um C0 mais C1 vezes T mais C2 vezes T ao quadrado. E aí a gente pode definir aqui quem é C0, quem é C1, quem é C2. Lembrando que assim, se a gente colocar, por exemplo, C1 igual a 0 e C2 igual a 0, a gente tem só uma conversão independente da temperatura. A gente vai definir aqui também nosso componente base, a fase em que a reação acontece. Por outro lado, se a gente tiver uma reação de equilíbrio, a gente vai ter aqui definir a fonte de onde a gente vai tirar nosso K de equilíbrio. A gente novamente tem aqui as equações que vão definir quem é o K. A gente tem aqui já uma biblioteca de alguns equilíbrios já pré-cadastrados, certo? A gente tem aqui mais alguns parâmetros para calcular todas as constantes, tal. Simple Rate também aqui a gente vê um K já num formato diferente, de dependência tanto com a temperatura quanto o ln da temperatura, o inverso da temperatura também, uma parametrização diferente. Mas aqui no nosso caso o que a gente vai usar é o Kinect. Eu vou só apagar aqui, porque cada vez que eu cliquei para mostrar para vocês ele apareceu um novo diferente. Então, o nosso aqui é cinética. A gente pode ver aqui parâmetros. É justamente no formato que a gente tem, com o A, que é o fator pré-exponencial, e a nossa energia de ativação, como foi dado no problema. Tá? A gente ainda tem um fator beta aqui, que é o expoente da temperatura, mas que se a gente considerar zero, a temperatura vai a 1, e aí fica só o A vezes a exponencial. Da mesma forma, a gente tem um K, que é a reação direta, e o K', que é a reversa. Mas se a gente deixa vazio os parâmetros do K', ele só considera a reação direta, tá certo? É importante a gente lembrar também que algumas dessas reações são incompatíveis com um determinado tipo de reator. Então, fui fazer um teste aqui, tentei botar conversão com o reator CSTR e não foi, certo? Então,
pode ser que vocês acabem se deparando com esse tipo de coisa aí nos estudos de vocês. Mas aqui selecionei a reação cinética. Vou adicionar os componentes que participam da reação: água, óxido de propileno e propilenoglicol. Aí vocês vão lembrar lá de reatores que os reagentes têm o coeficiente estequiométrico por convenção negativos, porque eles são consumidos. Aqui ele já vai fazendo um balanço quando você vai adicionando os coeficientes estequiométricos. Então eu sei que aqui é 1, mas vou mandar ele fazer o balanço. Foi 1, e aí ele já fechou aqui o balanço, certo? Ou eu posso botar 1 aqui. Vocês vão lembrar também lá de reatores que quando a gente tem um dos componentes em excesso, a gente modela ele com uma ordem de reação 0, certo? Não vou entrar muito no mérito da matemática ou da conceitualização, porque vocês viram isso lá em cálculo de reatores e já devem estar sabendo melhor que eu aí. Então a gente vai colocar 0 aqui para representar que a água está em excesso. Afinal são 11.000 libramol de água para 150 libramol de óxido de propileno. Aqui a gente vai dar nossa base de cálculo. Como nosso reagente de interesse é o óxido, a gente seleciona ele aqui. A fase dessa reação é líquido combinado. E aí aqui a gente coloca os nossos parâmetros: o fator pré-exponencial, e a energia de ativação. Aí ele já ficou verdinho aqui, como vocês podem ver, a reação já está pronta. Pronto. Podemos adentrar nosso ambiente de simulação. Aqui já vou botar as duas correntes. Fazer aqui a caracterização da água, colocando nossas composições, nossa temperatura, nossa pressão e nossa vazão molar. Conferir aqui, ver se não fiz nenhuma besteira. Pronto, aí a corrente da água já convergiu. Vou fazer o mesmo com o óxido. Setenta e cinco, 16,17 e 150. Pronto, aí vocês vão ver que aqui o óxido já convergiu. Como a corrente é misturada antes de entrar no reator, a gente vai colocar aqui. Se vocês sentirem dificuldade com essa parte do misturador, a gente tem um vídeo só de misturador e divisor de fluxo para vocês se ambientarem melhor. Só procurar aí no canal. Mas segue basicamente a mesma lógica de todos os módulos de equipamentos, em que você diz as conexões e depois ajeita os parâmetros. Aí vou botar o meu CSTR. Novamente, vou dizer o que entra, o que sai, quais as conexões do meu reator com as correntes. Vai estar saindo aqui um vapor e um líquido. Além disso, vou colocar aqui uma energia opcional, por causa do reator não ser adiabático, certo?
Então a gente pode vir aqui em reação. Vão vendo aqui o reator, o RAIC já vai te guiando aqui, ó, dizendo o que você precisa. Precisa de um set de reação, então vamos escolher um set. O 1, que é o único que a gente cadastrou, mas poderia ter outro. Aqui a gente escolhe uma reação, se tiver mais de uma. E aí ele já dá aqui nossa estaquiometria. A gente pode apertar aqui para voltar lá para aquela parte do cadastro da reação em si. Aqui a gente tem alguns parâmetros de geometria, nossa worksheet, a clássica worksheet. E aqui na dinâmica também a gente também pode colocar outros parâmetros de volume. Volume é especialmente importante para reatores, como vocês devem se lembrar bem. Então vou colocar aqui o nosso volume total, 280. E além disso, tenho que dizer quanto desse volume tem que está preenchido com a nossa mistura reacional líquida. Então, se tudo der certo, ele vai calcular 138, 238, isso, 238. E aí a gente vai ter que especificar a carga térmica, porque a gente tem um grau de liberdade ainda a ser preenchido. Então a gente vai ter que especificar mais uma variável, que seria a carga térmica, ou eu posso dizer a que temperatura sai a minha mistura reacional. Então eu não coloquei aqui porque justamente porque a ideia era que a gente brincasse um pouquinho com isso. Então digamos que está saindo a 120 Fahrenheit. Pronto, aí ele convergiu. Ele já coloca que o vapor estava em equilíbrio com o líquido. Então a gente pode vir aqui em reações e resultados. Aí a gente vai ver a conversão, 41%. Se a gente vier aqui no worksheet de volta e subir a temperatura, 150 Fahrenheit, já subiu bastante a conversão, já foi para 73,85%. E aí, por que isso? Essa é uma reação que libera calor, certo? Então, se a gente está aumentando a temperatura de saída, a gente na verdade está dizendo o quê? Que a gente teve mais reação, mais calor foi liberado. A alimentação entra com a temperatura, e se você tem mais reação, mais mols reagindo, maior quantidade de produto sendo formada, maior calor é liberado para a mistura reacional, o que implica na saída mais quente do nosso L e do nosso V. A gente pode ver aqui que ele já calculou aqui a nossa carga térmica, tá? E essa é a introduçãozinha de reatores. É o final da nossa parte 1. Vou estar colocando também a parte 2 com mais um exercício, um exercíciozinho resolvido, e abordando alguns outros aspectos, não só do CSTR, mas de outros tipos de reatores. Então, até logo!